Vamos falar hoje sobre Ozempic, a famosa canetinha emagrecedora. Será que ela funciona? Será que não? E para tal, vamos reagir a uma entrevista que o Renato Cariani deu ao podcast Manual do Homem Moderno, onde ele vai falar sobre essa caneta, alguns efeitos, e a gente vai complementar, né, trazendo evidências científicas, trazendo pontuações do ponto de vista prático e médico para complementar seu conhecimento e, claro, priorizar sempre a sua saúde. Esse canal aqui não é um canal de fofoca, não é um canal de intriga, então não estamos falando de pessoas, estamos falando de ideias. E vamos debater ideias, tudo bem? Inclusive, né, esse podcast foi bem bacana mesmo, e eu vou deixar o link da descrição do podcast completo para caso você queira assistir, tá bom? Lembrando de deixar o seu like, se inscrever no canal e, é claro, se você tem alguma sugestão de tema para que eu reaja ou até que eu faça um vídeo completo, pode deixar nos comentários que aqui o canal é de vocês, não é meu. A ideia é sempre agregar dentro do meio, tudo bem? Vamos lá. Ozempic. Cara, tá uma bizarro, né? A quantidade de pessoa que tá usando, Ele é falando. eficaz. Mas tá bom? Ele é muito eficaz. O Ozempic, tá certo? É a medicação onde a gente tem o nome comercial. O medicamento mesmo é a semaglutida, tudo bem? Ele funciona. O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1 que faz... Pronto, análogo de GLP-1, o que é que significa dizer? Bem, nós temos um peptídeo intestinal chamado GLP-1, tudo bem? E ele tem diversos efeitos metabólicos. O análogo do GLP-1 é uma substância que vai ter o quê? Uma estrutura semelhante e vai atuar nos mesmos receptores. Não teria sentido, por exemplo, a gente colocar o GLP-1 propriamente dito, porque ele seria degradado rapidamente e não teria ação prolongada como a gente tem, por exemplo, com a semaglutida, que é o Ozempic. Tudo bem? Beleza. Qual é o efeito principal? Por que o Ozempic era utilizado de maneira clínica, né, já há algum tempo? Tratamento de diabetes. Por quê? Porque ele atua, por exemplo, no controle glicêmico. Ele controla o açúcar do sangue. Tranquilo. E ele funciona? Funciona. Só que, além disso, ele também tem efeitos na perda de peso. Então ele tem efeitos centrais, né? Onde ele vai controlar a ingestão alimentar, então a gente vai ter menos vontade de comer, vai ter menos fome, tá certo? E ele vai controlar também o trânsito gastrointestinal, deixando esse trânsito gastrointestinal mais lento, fazendo com que o indivíduo fique saciado por mais tempo. É claro que essa questão do trânsito gastrointestinal pode gerar alguns efeitos colaterais. Algumas pessoas podem ter refluxo, outras pessoas podem ter náuseas, até vômitos, o que pode ser algo complicado, principalmente no começo. A tendência, gente, é que no começo você tem esses efeitos colaterais, tá certo? E depois, com o tempo, né, eles se tornem mais toleráveis, quando, logicamente, prescritos por um médico que vai ensinar as coisas bem direitinho, explicar todo o contexto para o paciente não ficar, né, se sofrendo, né? Também a gente não quer ficar sofrendo. Mas lógico que se a gente está falando aqui do processo de emagrecimento, em algum ponto vai ter que ser necessário sair da zona de conforto, tudo bem? Faz com que você... Primeiro fator. Faz com que você sinta nojo de comida, cara. É muito estranho. Tem pessoas que realmente ficam com essa questão aí de ter uma aversão alimentar mesmo. Principalmente no começo, como eu falei, a tendência é que os colaterais fiquem mais toleráveis, né, com o tempo. Usuários de Ozempic, Trulicity, Saxenda dizem que não consegue comer. Caramba, Você tem uma situação que me lembra muito náusea, enjoo. Parece que você acabou de comer. que loucura. É. Juntamente com isso, ele faz com que o seu organismo priorize a utilização de gordura que você tem do que carboidrato pela sua falta de ingestão de calorias. Outra coisa que a gente tem que sempre lembrar aqui é que o Ozempic, ele melhora a sensibilidade à insulina, né? Então ele talvez favoreça, por exemplo, o metabolismo da gordura como fonte de energia. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa, tá? Nenhum medicamento faz você emagrecer, tá? O que é que o Ozempic faz de principal aqui? Ele tem melhoras metabólicas, tem que favorecer o quê? A perda de gordura, tudo bem? Beleza, tranquilo. Mas ele tem também a questão da saciedade, então você vai comer menos. Mas o que é que vai gerar realmente a perda de gordura? O déficit calórico. É comer menos calorias do que você gasta, tudo bem? A gente pode mexer isso fazendo o quê? Pode mexer no consumo e pode mexer no gasto, tá? O Ozempic, ele mexe principalmente no consumo. Então, a partir do momento que a gente come menos calorias, a gente tem mais facilidade de ter um déficit calórico. Gabriel, e se eu não tenho déficit calórico? Se mesmo com o Ozempic, com muita náusea, eu continuo comendo loucamente, eu vou emagrecer? Não vai. Tudo bem? O Ozempic, ele não promove emagrecimento, ele facilita o processo de emagrecimento. Inclusive, qual é a principal indicação do tratamento do Ozempic dentro do contexto de emagrecimento? É para pessoas com obesidade. A gente não está falando de pessoas que querem ficar mais fitness, de pessoas que já têm um baixo peso e querem ficar definidas. Essa não é a indicação do Ozempic, é tratamento de obesidade, que eu já falei. Tem diversos efeitos colaterais associados.
E a pessoa que não é obesa pode ter muito mais prejuízo do que benefício. Fora que qualquer medicamento pode ter um efeito rebote. Qualquer medicamento pode ter um efeito rebote desse de obesidade. E aí o indivíduo que é obeso, ele vai usar o medicamento por um tempo prolongado. A pessoa que não é, não vai. E aí ela vai perder e depois ganhar de novo? O obeso, não. O medicamento ele vai servir para o indivíduo conseguir entrar no déficit calórico, já perder um peso ali, e vai manter isso por um longo período de tempo, e sabendo que, dentro desse contexto onde ele usa o Ozempic, ele vai ter também mudanças em vários patamares da vida dele. Então ele vai melhorar a alimentação, vai melhorar o exercício, e vai também ver o tratamento psicológico, porque a gente precisa desses pilares para conseguir ter um tratamento efetivo da obesidade. Tudo bem? Se isso não for feito, o indivíduo vai ficar torado de medicação, não só Ozempic, como uma série de outros medicamentos, e muitas vezes não vai conseguir emagrecer de forma definitiva, de forma plena. Porque se a gente pensa em obesidade, gente, fique aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em obesidade, ó, eu quero que isso aqui fique bem claro. A obesidade é uma doença, tá? É uma doença crônica que causa diversos agravos de saúde, tá? E uma pessoa obesa, ela não consegue ficar curada da obesidade, tá? 100%, ela consegue ficar tratada. Isso significa que ela vai precisar usar medicamentos para a vida toda? Não tô falando isso. Porém, ela vai precisar tratar a obesidade o resto da vida. Só que, para uma pessoa que faz as coisas direitinho, muitas vezes o tratamento da obesidade é o quê? É dieta e exercício, gente. É dieta e exercício. E terapia, né? Tudo bem? Então, o indivíduo pode usar talvez o medicamento em um primeiro momento, por alguns anos, até meses, dependendo do caso, dependendo do grau de obesidade, e depois fazer uma redução gradual e ficar com dieta e treino e ter uma obesidade controlada, tá? Lógico que ele vai ficar sempre tendo que se policiar para não exagerar, porque eventualmente acontece alguma coisa na vida dele, ele desanda tudo e volta a ficar obeso. Isso acontece com frequência, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado, tudo bem? Porra, então... E aí você vai trazendo gordura que você tem localizada como fonte de energia. Você perde peso muito rápido. Mas, tá, vamos lá. E assim, a questão da perda de peso acontece realmente muito rápido em alguns casos, né? Principalmente no começo. Mas como eu falei, qual é o grande desafio da obesidade? Qual é o grande desafio da obesidade? É perder peso, gente. É perder peso. Seja sincero aqui comigo, é perder peso. O desafio da obesidade é perder peso? Não é perder peso, é manter a perda de peso. Perder peso, quase todos os obesos já perderam alguma vez na vida. Às vezes, grande quantidade de peso. A grande questão, a grande dificuldade é manter esse peso perdido. Tudo bem? Beleza, espero que fique bem claro isso. A gente tem, por exemplo, quando o pessoal tá falando de vou fazer um ciclo, vou usar testosterona, vou usar não sei o que lá, a gente sabe... que é uma injeção por semana. Então, a gente sabe que tem um efeito contrário, por exemplo, Efeito colateral. Da testosterona a gente sabe que tem um efeito, tanto que pra você fazer, lá tem uma série de coisas pra você fazer quando você para de usar. O Ozempic não acaba causando a mesma coisa também? O efeito colateral do Ozempic, ele é muito ligado a como você se comporta durante o seu uso. Por exemplo, se você, durante o uso do Ozempic, mantém uma dieta com taxa adequada de proteína e não fica utilizando... Assim, eu acho que o apresentador ele quis mais falar em relação a efeitos colaterais, né, efeitos adversos, né, como, por exemplo, náusea, vômito, pode até constipação, tem pessoas que podem até ter pancreatite, dependendo do caso, tem uma associação aí, mas, assim, eu acredito que o cara não ter entendido nessa parte, ele levou para o outro lado, mas também é válido essa reflexão que ele vai fazer aqui, tá? Muito carboidrato refinado, muita fonte de carboidrato simples, você tem menores efeitos colaterais numa utilização em curto prazo, por exemplo, 3 meses. Agora sim, uma coisa que é preciso ficar claro, essa utilização de curto prazo não é algo indicado, tudo bem? A gente está falando de uso de Ozempic para o tratamento da obesidade. A gente não está falando para ficar definido. A gente não está falando para o indivíduo ficar com BF baixo. A gente está falando de tratamento de obesidade. Tratamento de obesidade de 3 meses não vai resolver, tudo bem? Beleza. Se você não come de forma adequada, se você não bate taxa de proteína e fica comendo só fonte de carboidrato refinado e açúcar, come um docinho aqui, um biscoitinho ali, uma bolachinha aqui, um pedacinho de pão ali, não bate taxa de proteína, você corre o risco de ter alterações na sua insulina e pode te deixar até num quadro pré-diabético, dependendo do tanto de tempo que você utiliza esse Ozempic. Segundo, você tem uma degeneração muito grande da sua massa muscular. Ele tá falando aqui justamente disso, né? Muitas pessoas estão utilizando o Ozempic para emagrecer sem ter necessidade real, sem ser pessoas realmente, né, obesas, e aí usam de forma autolimitada, mas aí começa a ficar muito nauseado, não consegue fazer a dieta, não consegue fazer exercício direito. Gente, uma pessoa que quer ficar mais definida, uma pessoa que quer ficar com BF baixo, que já tem BF é percentual de gordura, tá bom? Body fat.
pessoa que já tem um percentual de gordura baixo, usando a Ozempic, ela não vai conseguir fazer a dieta dela direito, tá? E aí ela não vai consumir carboidrato, proteína na proporção que ela precisa. Uma pessoa que tá querendo ficar definida vai ter uma quantidade de calorias e de macronutrientes e distribuição de macronutrientes totalmente diferente, às vezes, de uma pessoa que tá querendo perder peso e precisa perder peso rápido por conta de questões de saúde porque ela é obesa, tá? É diferente o contexto. A perda de massa muscular dentro de uma pessoa obesa, em alguns pontos, acaba sendo algo mais aceitável, justamente porque ela já tem muita gordura, é mais difícil de perder músculo, porque ela tem muita gordura, e também porque ela precisa perder aquela gordura por conta da saúde dela. Uma pessoa que tá querendo só definir, perder um pouquinho de músculo ali, cara, já é o fim do mundo. Às vezes é o trabalho que ela teve no bulk inteiro, no período de ganho de massa muscular inteiro. Tá certo? Então a gente tem que entender. Os contextos são diferentes. E aí eu vejo muita gente passando por esse processo, tendo muito mais problema do que qualquer coisa, querendo utilizar por conta própria. Por carência de nutrientes, além de você estar num déficit calórico Exatamente, também é a questão de carência de nutrientes, principalmente micronutrientes também, tá? Vitaminas e minerais. muito grande, você ainda não bateu taxa de proteína. E aí você começa a perder massa muscular. Você perde peso, perde massa muscular, isso fica feio. Não tem coisa mais feia do que uma pessoa que emagrece perdendo massa muscular, porque ela parece que ficou doente. E aí isso aí acontece com muita frequência. Até assim, quando a gente tá falando de exercício, né? O que a gente está falando de otimizar a perda de peso é a mistura do cardio com a musculação, né? O cardio vai acabar oferecendo um gasto calórico maior ali dentro de um período curto, talvez seja o mais útil para o emagrecimento de curto prazo, mas a musculação é extremamente importante para a manutenção dessa perda de peso, né? Não só, né, para ter um trofismo muscular que do ponto de vista estético seria favorável, né, para a pessoa não ficar se sentindo muito magra, mas também porque ela mantém essa perda de peso dentro de um sentido onde o músculo vai ser um tecido que vai puxar energia, que vai consumir glicose, que vai ter, né, sua importância, né, do ponto de vista de manutenção de peso, do ponto de vista metabólico. Tudo bem? Chega ao ponto das pessoas falarem, nossa, achava você mais bonito gordinho. Por quê? Porque ela perdeu. É sacanagem, né? Tem muita gente que é assim, a pessoa tá ali acima do peso. Gente, eu já fui acima do peso, tá? Já fui mais gordinho, passei a infância sendo gordinho. Nunca fui obeso, mas eu já fui ali sobrepeso, perto da obesidade grau 1, quando eu era mais novo, né, criança. E na adolescência eu emagreci, né, cheguei a ficar bem magrão, né, então, tipo, tinha 1,87 m com 62 quilos, tá? Bem magro, tá? Hoje eu tenho mais de 100 quilos, né, mas assim, com bem mais musculatura. Então, eu já passei por os dois lados. A pessoa... É complicado, porque quando a pessoa emagrece, ela fica feliz, satisfeita. Vem lá um cidadão e diz, você tava melhor antes. Cara, isso é frustrante, viu? Mas é por isso que eu digo, não ligue pra opinião dos outros. Faça o que é melhor pra você. Perdeu gordura, mas perdeu muita massa muscular também. Normalmente o pessoal perde a graça quando emagrece também, né? Que Perde a graça. Perde a graça. Então, quando alguém me fala assim, Renato, o que você acha do uso dos análogos de GLP-1? Eu acho que, primeiro, você é uma pessoa que está em estágio de obesidade? Estou. Cara, eu acho legal. Olha aí, exatamente, é isso. Tem que ver onde você tá e quem é a pessoa que você tá falando. É uma pessoa obesa? Ah, então talvez faça mais sentido. Beleza. Legal você ir num endocrinologista e ele prescrever essa medicação pra você, mas você E é lógico, né, procurando um médico, não precisa ser endocrinologista, não existe qualquer médico que entenda do assunto, ele vai conseguir tratar, seja ele nutrólogo, médico do esporte, endocrinologista, gastroenterologista, então assim, a ideia é que o médico tenha experiência com essa área de atuação, tem experiência com medicina que envolve obesidade, que envolve às vezes performance, porque o cara é obeso que quer melhorar a composição corporal, mas também quer ganhar músculo e quer melhorar desempenho, então assim, tem que ver, cara, quando você for escolher um médico, a pegada daquele indivíduo. É uma pegada de médico mais clínicozão mesmo, que quer mais tratar a obesidade, é um médico que trata ali, se esse cara também mexe com suplementação, mexe com outras coisas, se eu tenho um hipogonadismo, deficiência de testosterona, ele trata, ele acha importante performance. É o outro médico, não, que é mais integrativo, eu gosto de coisas mais naturais. Beleza, cada um segue a sua linha. Então, assim, sempre que você for procurar um profissional médico, tente entender bem a forma como ele se comunica, se ele se comunica com você. Porque aí você vai ter muito mais chance de ter um desenvolvimento de longo prazo. Se for uma pessoa que não conecta, não tem sentido, né? Precisa tratar o fator psicológico e o ambiente. Porque o que leva uma pessoa à obesidade, na maioria das vezes, é o ambiente, Ed. Assim, essa questão do ambiente é muito importante. Quando a gente fala de causas de obesidade, a gente tem um contexto muito amplo, tá? A gente tem a causa genética, né? Então, tem pessoas que têm mais predisposição geneticamente pela obesidade. Existem pessoas que têm questões, né, de doenças específicas que causam obesidade, mas o grosso, assim, das pessoas que têm mais genética para obesidade.
são relativos a uma série de genes que podem influenciar comportamento alimentar, então também em relação à saciedade, em relação à forma como lida com comida, tem também em relação à questão da capacidade metabólica do próprio organismo, a forma como gera termogênese também da própria alimentação. A gente tem fatores epigenéticos relacionados à própria gestação da sua mãe. A gente tem fatores ambientais, né, que o Renato vai falar aqui, em relação ao indivíduo viver em um ambiente, por exemplo, onde todo mundo come muita besteira, e eu acabo me inserindo nisso daí, onde ninguém faz atividade física. Então, assim, é o sedentarismo com a alimentação ruim que hoje muitas pessoas, né, têm, muitas famílias têm, e isso aumenta muito o índice de obesidade. Por mais que às vezes a pessoa não tenha uma genética tão propícia para isso, cara, botou ali um ambiente ruim, a pessoa começa a desenvolver, né? Outra coisa, fatores comportamentais, a relação que aquele indivíduo tem com a comida, né? A comida como única fonte de satisfação. A comida como escapismo da realidade. Às vezes a pessoa também tem transtornos alimentares, tá certo? Às vezes a pessoa também tem, vamos lá, alguns tipos de transtorno, vamos lá, pessoa beliscadora, pessoa tem aquele comer noturno, a pessoa tem o transtorno de compulsivo alimentar. São muitas coisas que podem causar. Tem a associação com alguns tipos de medicamentos, alguns tipos de antidepressivos, antipsicóticos. A gente tem uma série de coisas que podem influenciar na obesidade. Então, quando a gente pensa em um indivíduo obeso, a gente não pode pegar e menosprezar aquele indivíduo e dizer, cara, basta você fechar a boca que vai resolver tudo. Não é. Não é. A obesidade não é simplesmente fechar a boca. E o desafio maior não é perder peso, gente. É manter esse peso perdido. E entrar em uma rotina sustentável. Então a gente não pode pegar e dizer, é só fechar a boca. Não é. Não é. Existem vários fatores. Isso aí foi só alguns que eu falei. Tudo bem? Onde ela está. Os amigos dela só falam de comida, na família dela só impera comida, ela adora beber, ela adora comer, a vida dela é isso, o estilo de vida dela. Aí, por algum motivo de saúde, estética, por alguma dor, ele resolve parar de engordar. E aí ele não consegue fazer dieta porque o ambiente conspira contra, ele não gosta de... Muita gente acontece isso, né? Só que aí também tem a questão da força de vontade, na questão de mudar o ambiente, na questão de você entender que você tem que andar com pessoas que agreguem na sua vida, inclusive eu acho que o Renato fala disso. Então, assim, por mais que seus amigos todos não lhe apoiem no primeiro momento, o que é que pode acontecer? Gente, eu mudei aqui, eu mudei. Só que você não precisa mudar com eles, né? Você pode mudar suas ações e se adaptar àquele grupo. Mas se o grupo não aceitar essa mudança, cara, procura outro grupo, procura pessoas em comum, afinidades em comum. Porque se a pessoa desse seu grupo não quer que você cresça, né? Se esse seu grupo tá lhe rejeitando porque você se tornou um pouco diferente, por ter hábitos diferentes, aquele grupo não era pra você. Né? Tem um grupo de amigos, cara, que eu saía, vivia, eu sempre fui de ficar levando minha comida, marmita, ou até às vezes indo pro restaurante e não comendo nada, eu era mais radical ainda do que eu sou hoje, e assim, cara, nunca tive problema com isso. Tiveram, na verdade, com grupos reais, né? Tiveram grupos que se afastaram de mim por causa disso e tal, sim, mas eu nunca tive problema com isso em relação a amigos de verdade, tá? Então você precisa mostrar que aquilo é importante pra você, e às vezes, cara, você faz aquilo ali de forma tão repetida que o resultado vai vir, né? E as pessoas vão começar a te ver como uma influência positiva pra isso e vão pedir tua ajuda. Então a mesma pessoa que antes pode ter te menosprezado, ou até te criticado, ou até dito assim, não vai conseguir, cara, a mesma pessoa que vai pedir ajuda pra você, tá? Então fica com isso na tua cabeça. Atividade física, pra ele o ambiente da academia é um local que não pertence a ele. Ele olha pra aquilo e fala, cara, meu ambiente é uma praça de alimentação, um restaurante, não é essa academia. Tem essa questão também, mas tudo é questão de costume, de adaptação, né? E aí ele não consegue ir. Aí ele recorre a esse tipo de medicamento. Com esse tipo de medicamento, o que ele faz? Ele interrompe a fome. Então ele tá aqui no ambiente com todos os amigos, e os amigos pedem pizza, toma vinho, aí ele pega uma tacinha de vinho e pega um pedacinho só da pizza. Nossa, gente, parece que eu comi um boi. E ele vai emagrecendo. Ele comeu só um pedacinho da pizza. Porque no caso aqui, ele tá falando aqui, o Renato, gente, de uma situação muito comum. Situação muito comum. Inclusive, tô falando coisa aqui fora da linha, né? Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Uma coisa muito comum, né? Que é justamente o quê? Usar o medicamento como o quê? Como muleta de apoio. Você não muda nada, você não muda o seu comportamento, então você não muda a sua forma como vê a comida, então, por exemplo, poderia ser mudado como? Com a terapia, você não muda o seu ambiente, então você não muda as suas convivências, as formas como age, não muda, por exemplo, o fato de ir pra academia, o fato de ter na sua casa, na sua geladeira, alimentos bons, não, nada disso, não muda nada, né? E aí usa medicamento só pra emagrecer, sem mudar nada. E aí, o que é que acontece? Vamos ver.
No outro dia ele acorda pela manhã e fala, tô sem fome, vou tocar até a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, nossa, salada, frango, Você vê, o cara não tem dieta, ele tá só não comendo por causa da medicação. Veja bem. ai, não quero. Ah, eu vou pegar só um pedacinho dessa torta aqui. Ele vai perdendo peso. E junto vai perdendo massa muscular, vai perdendo peso. Só que chega uma hora ele tem que parar com o Ozempic. Pois é, ele não vai usar pro resto da vida, né? Às vezes a pessoa também... O Ozempic não é um medicamento barato, viu, gente? Às vezes a pessoa fica sem orçamento, ou às vezes a pessoa junta porque acha que vai usar, vou usar só um mês. Juntei meu dinheiro aqui. Cara, você não vai usar só um mês, não. Se você tá fazendo tratamento da obesidade, não vai usar só mês. Gabriel, tem outras alternativas de tratamento da obesidade? Para pessoas que não têm tanta condição? Tem sim, tá? Tem sim. Quando ele corta o Ozempic, a fome vem dobrada. Exatamente, o que é que acontece? Se ele não muda o ambiente e ele usa o medicamento como muleta, beleza, ele perde a fome, perde até a gordura ali em um momento. E aí o que é que acontece depois? Depois, cara, ele vai ter um efeito rebote. Ah, Gabriel, então o medicamento que reduz assim a saciedade, esses medicamentos para obesidade, eles têm efeito rebote? Tem efeito rebote. Por isso que a mudança de hábitos é extremamente importante. Porque o indivíduo, ele usou o medicamento, não só perdeu peso e depois tirou. Porque aí se ele perde, tira, ele volta pro peso anterior, né? Agora se ele perde peso, mantém esse peso, mantém o medicamento, depois, mantendo o peso, com a dieta e treino, tudo bem direitinho, ele vai retirando progressivamente o medicamento, e aí o reganho de peso vai ficando o quê? Menos expressivo. Às vezes o indivíduo nem reganha, porque ele modificou tanto a rotina dele, que às vezes ele nem precisa mais da medicação, mas algum reganho é esperado. O que a gente não quer é que o indivíduo perca peso e depois ganhe tudo, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, porque usa por conta própria e não querem mudar. Inclusive eu já recebi vários pacientes assim, e aí eu sempre bato na tecla, cara, bora fazer aqui a dieta e treino, se não fizer não vai dar certo não. Nunca uso o medicamento como muleta de apoio. E o paciente que quer isso daí, cara, ele não vai me procurar, não. Alguns procuravam, ou alguns ainda procuram, muito raro. Sim, mas aí eu acabo mudando a cabeça dele, ou o paciente também muda, né? Porque, assim, se o cara tá querendo muleta de apoio, ele vai procurar outro tipo de médico que entope ele de manipulado, um bocado de coisa, enfim, né? Não é pra estar comigo. Eventualmente pode acontecer, né? Acontece, mas hoje, basicamente, com a minha comunicação na internet, quase que não acontece isso. E quando acontece, eu mudo a cabeça do paciente. Mas, né, se acontecer, cara, beleza, vida que segue, cada um faz a sua parte, né? A ansiedade vem dobrada. E o ambiente dele qual que é? O mesmo. E aí quando ele sentar com os amigos na pizza, o que ele vai fazer? Vai arregaçar na pizza. Pois é, o cara não mudou a cabeça, vai comer em dobro, cara. Quando chegar no final de semana e os amigos prepararem aquele banquete com muita bebida que ele vai fazer, ele vai comer dobrado. Aí os amigos olham e falam assim, nossa, pra quem tava de dieta, hein, João? Tá acabando com tudo, hein, cara? Aí é um efeito sanfona, né? Pô, Aí o cara termina ganhando mais peso do que quando ele perdeu. E é o que acontece com quem? Com muita gente. É uma coisa, assim, absurda, cara. Por quê? Por falta de... Cara, falta de conhecimento, né? Mas é falta também, cara, de noção. No sentido de achar que existe algo que vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Não existe almoço grátis em nada. Tudo vai depender de algum esforço. E outra coisa, cara, é que às vezes a pessoa quer economizar com o médico, então ele não quer um médico decente, ele acaba gastando muito mais, né? Porque ele vai se ferrar todo. E muitas vezes fica comprando coisa que não serve pra nada, que vê na internet, que poderia ser muito bem investido em outras coisas que funcionam, né? E com um acompanhamento médico decente pra ver a sua saúde. o que ele precisa? Usar o Ozempic, o Trulicity, o Saxenda como uma ferramenta de aceleração. Pô, eu vou emagrecer. Eu vou entrar numa academia. Quem eu arrumo? Ou eu arrumo um amigo, ou a minha namorada, ou meu marido, ou minha esposa vai comigo na academia. Porque ele precisa ter um parceiro, né? Uhum. Tem que ter pelo menos um parceiro. É justamente isso, usar o Ozempic como ferramenta para conseguir entrar mais rápido, né, no plano alimentar, conseguir perder ali seus 5 a 10% do peso corporal, melhorar a sua sobrevida, tô falando do paciente obeso, e, né, logicamente, se o indivíduo, né, não tem pessoas ao redor que também compactuem com isso, que ele procure para tentar ajudar. Mas é claro, Gabriel, eu preciso necessariamente ter alguém para me ajudar? Não, cara, às vezes é você por conta, é você sozinho, é você e sua mente, para isso que existe a internet também, a internet tem muitas coisas boas, lógico que a internet também tem muita coisa ruim, né, muita gente fica se comparando na internet e acaba menosprezando seus resultados, você não vai fazer isso. Você vai ver sua evolução, você vai ser feliz pela sua evolução, você vai ficar orgulhoso da sua evolução e, logicamente, né, dependendo do seu caso, vai querer sempre evoluir mais e isso faz parte da gente, tudo bem? Dentro desse contexto aqui, era isso que eu queria trazer, tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se você gosta desse tipo de vídeo, né, você gosta de vídeo de reação, vou te dar aqui também algumas opções de vídeo para você continuar assistindo. Um grande abraço e até a próxima.